بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم التسليم وبعد باب الوضوء بماء البحر وبسند المتصل منا إلى الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأرزق من آل ابن أزرق أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنهم يقول سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. Estimados irmãos, falamos na aula passada acerca da ablução ou a permissibilidade de se efetuar a ablução com o resto da água do homem ou água deixada por um homem. Portanto, a mulher não podia fazer a ablução com esta água e vice-versa. O homem não poderia fazer a ablução com a água deixada por uma mulher. E, portanto, falamos da permissibilidade e falamos do capítulo da proibição e explicamos o que isso significava, qual era o ponto de discórdia naquilo que era os ahadiths que nós fizemos aqui comparação. Hoje vamos falar acerca da ablução com água do mar. Nós falamos, de forma geral, que tipo de água nós podemos usar para fazer a ablução. Falamos que se a água não tivesse perdido as suas propriedades, falando concretamente do cheiro, cor, sabor, assim como se tratasse de uma água com uma certa quantidade que chamamos de mau kathir, portanto nada poderia impedir que essa água fosse usada para a ablução. E deixamos claro também, quando se tratasse de pouca água e tivesse alguma impureza, qual era a regra da permissibilidade ou não. Portanto, quando nós falamos da água, uma das coisas que nós mencionamos é a água não tinha que perder a sua qualidade, de não ter sabor. Aqui estamos diante da água do mar. Tem sabor? Água do mar? Tem. É água salgada. Portanto, tem sabor. E nós falamos, quando estamos a descrever aqui as qualidades, a propriedade da água, portanto, não tinha que ter sabor. E o hadith aqui, o sahabi, conforme Abu Huraira radiallahu anhu, que um indivíduo, na companhia do profeta sallallahu alaihi wasallam, perguntou ao profeta sallallahu alaihi wasallam, mas antes ele trouxe uma afirmação, trouxe uma situação concreta. Diz o mensageiro de Allah: Inna narkabul bahr. O mensageiro de Allah, na verdade, nós viajamos no mar. Nós viajamos no mar. Wa nahmilu ma'ana al-qalila min al-ma. E nós levamos conosco uma pequena quantidade de água. Tendo em conta as embarcações naquele tempo, não podia levar muita quantidade de água, obviamente, por causa do peso, por aí em diante. Portanto, o sahabi está dizendo, nós viajamos no mar e levamos uma pequena quantidade de água conosco. فَإِن تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا. Se nós usamos essa água que nós levamos conosco, se levamos a água e fizermos a ablução com essa água, nós vamos sofrer de sede. Vamos sofrer de sede, porque não vamos ter água para beber, porque a água usamos para fazer wudu. أَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ. O mensageiro de Allah, podemos nós fazer ablução com a água do oceano?
Qual seria a resposta? Podemos fazer a ablução com água do oceano, tendo aqui em conta os aspectos que mencionamos? Sim. Podemos ou não podemos? Nesse caso, sim. Nesse caso. Podemos? No caso deles, porque eles não tinham. Sim. Se a qualidade da água está salgada aqui, nós dissemos que a água não pode perder a sua propriedade. Hã? A água não perde a propriedade nesse caso. Hã? Sim? Sim, se for água corrente e estiver doce, você misturou açúcar e água corrente. Vamos lá, vamos jorrar água aqui. Quantidade, está bem, a quantidade, você pôs açúcar, que está tudo doce, a quantidade, independentemente dessa quantidade, jorrou açúcar lá. Mas tratando-se de água do mar, aquela água salgada por natureza, não perdeu a propriedade. Eu acho que podemos fazer Por causa, nesta analogia. Está bem? Vamos por se tratar da água do mar. Mas aqui nós não precisamos de olhar nada disso. Obviamente, até aqui precisamos observar. Mas quando nós estivermos diante de um texto do profeta sallallahu alaihi wasallam, esquecemos todos esses aspectos que nós aqui mencionamos. Portanto, o sahabi perguntou ao profeta se podíamos fazer ablução com água do oceano. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Huwa tahuru ma'uhu", a sua água é pura. Tahuru ma'uhu, a sua água é pura. Al-hillu maitatuhu, e o que morre nela, nesta água, é halal. O que morre na água é halal. Aqui o profeta matou 2 coelhos com um tiro. Primeiro, a dificuldade de colocar de ablução, porque não tem água, não é? Não tem água para fazer a ablução. O profeta diz: essa água é pura. Se é pura, já pode fazer a ablução. Al-hillu maitatuhu, o que morre na água é halal. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam quis também dizer: olha, você está a reclamar da água, e se você ficar sem comida no mar e encontrar um peixe morto a flutuar, é halal consumir aquele peixe. Não é só água agora temos alimentação. Então, voltamos ao ponto inicial. Nós falamos aqui da propriedade da água e aqui estamos diante da água salgada, água do oceano, água completa, extremamente salgada. Nós esquecemos todos aqueles aspectos porque estamos diante de um texto claro do profeta sallallahu alaihi wasallam falando da permissibilidade. Quando estivermos diante de um texto claro, morre todos os outros aspectos, a não ser que haja um outro texto que contradiga, não é? Aquele texto que está diante da nossa frente, está diante de nós. Portanto, estamos aqui diante desta situação. Portanto, neste mas'ala, este é um mas'ala que os ulama entram em grandes discussões, grandes debates, mas feliz ou infelizmente, os 3 imãs estão juntos: Imam Shafi, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, não é? Estão numa posição que o que morre na água é halal. Não estou a dizer que o que morre, o que é fora da água, o que vive na água, o que vive nesta água e morre lá, você pode consumir. Não é o que morre. Cabrito está no barco, o barco afundou, o cabrito morreu aí afogado, você diz não, o que morre na água é halal. Galinha, aqueles barcos todos que a gente vê atravessar de um lado para o outro, não é? Naufrágio, diz não, é halal, podemos comer. Não, estamos a referir o que vive na água e morre lá, é halal. É o que o hadith está aqui a dizer. Portanto, estes 3 imãs diz tudo pode ser consumido. Imam Abu Hanifa diz do mar somente pode ser consumido peixe. O que não for peixe não pode ser consumido. Camarão, caranguejo,
lagosta, lulas, é tudo peixe? Hã? Não? Peixe, Mubarak, qual é o madhab do seco? Hã? Qual é o madhab do seco? Só quero explicar alguma coisa. Qual é o madhab do seco? Abu Hanifa. A partir de hoje não pode comer camarão, não pode comer lula, não pode comer caranguejo, não pode comer tudo isso. Não, Mubarak, quando é para comer, já diz eu já sei o profeta. Não é? Tio Rashid, qual é o madhab seco? Quando estamos naquele jantar, vejo sempre a puxar camarão. Aqui esqueceu o madhab. Quando anima a comer, o madhab fica do lado. Lagosta. Se todos os hanafis seguissem o madhab na íntegra, nós iríamos usufruir muito bem dos mariscos. Ia ser barato, porque ia existir muita oferta, não é? E ficaria barato, nós podíamos aproveitar, ficava mais barato. Mas esses hanafis todos, quando chega o momento desses mariscos aí, esquecem o madhab deles, não é? Imam Abu Hanifa diz somente peixe do mar é halal, o resto não. Outros até tentaram, né, para manter, não, se você vive perto na zona costeira, você também pode comer, mas se vive distante, então para ti é haram. Há este tipo de posição também, para poder se enquadrar, né? Toda a gente gosta, né? Um bom panzo, um bom marisco, toda a gente gosta. Aqui chegam neste lado, mudam madhab. Mas se você é madhab hanafi, é bom saber. Se estiver sentado perto de mim, tiver caranguejo, tiver lagosta, camarão, lula, é bom não pegar, porque vai ouvir um grande hadith. Ok? Portanto, Imam Abu Hanifa é da posição de que somente peixe que pode-se consumir e outras coisas que provêm do mar não se pode. Portanto, aqui ele baseia-se no hadith Hillu maitatu, a gente sabe o básico do mar é peixe. Outros que dizem que camarão pode-se comer, dizem, não, mas camarão também é família de peixe, não é? Acabam entrando deste lado para poder se beneficiar. Mas, seguindo as escolas, estas são as posições, não é, no que concerne ao consumo. Este é o primeiro hadith. Existe muito mais aspectos que é mencionado aqui neste hadith, mas acho que o essencial para nós é isto que nós aqui acabamos de citar. O outro aspecto que podemos mencionar é o novo hadith, o novo capítulo que Imam Abu Daud traz, que é relacionado à ablução com nabidh. Estamos aqui a falar de aspectos da ablução, que já vamos entrar noutras questões antes de começar o salat. A pessoa chegou, o salat já começou, mas a pessoa está aflita, precisa de ir para a casa de banho. Qual é o mas'ala? O que ele tem de dar preferência? Ir primeiro para o banheiro? Não. Estamos já a sair da ablução propriamente dita e preparar-nos para entrarmos no capítulo do salat. Mas antes de entrarmos nisso, temos outro capítulo que é relacionado à ablução com nabidh. Quem sabe o que é nabidh? Ninguém ouviu falar do que é nabidh? Nabidh é água. É água, se a ablução estamos a falar da água assim, mas os árabes tinham esse hábito de colocar tâmara num recipiente à noite e jogavam água neste recipiente até amanhecer e bebiam aquela água ao amanhecer. Cientificamente hoje está provado que é muito saudável, cura muitos problemas. Uns até acrescentam que usa-se também uva seca, coloca-se também uva seca neste mesmo, é uma das formas também de se preparar através de uvas secas. Portanto, uns também mencionam, coloca-se também mel, cevada, right? Que adiciona-se água a isto que por vezes isto também pode se tornar intoxicante. Mas o profeta sallallahu alaihi wasallam gostava tanto e fazia muito isso. Ao colocar à noite, colocava tâmaras
num recipiente e colocava água, cobria obviamente, e tomava na manhã seguinte. Esta água, ao amanhecer, a água ganha um certo sabor. O sabor da fruta que estiver mergulhada passa para a água e torna-se doce, se for tâmara, e pode-se fazer a ablução com esta água. Ainda é água, só que tem esta fruta mergulhada. Poderíamos entender de outra forma, se na água conter alguma fruta, você pode usar esta água para fazer a ablução. Podemos entender de melhor forma para enquadrarmos aqui com o hadith que estamos a trazer. O wudu com nabiv é uma sequência que estamos a seguir. Obviamente você poderá fazer a analogia de várias outras coisas, mas podemos ir aqui para os ahadiths. São vários ahadiths que Imam Abu Daud traz e já falamos por algum tempo. Vamos precisar de um pouco mais tempo para não cortar este capítulo. Vamos falar na próxima lição, mas ficou aqui o essencial, o que é nabiv, e na próxima lição, inshallah, vamos trazer os ahadiths e vamos voltar àquela questão da propriedade da água e enquadrar-se aqui nos ahadiths que temos a apresentar para entendermos da sua regra. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos o tawfiq. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.